Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Agora vem a segunda parte. A gente conseguiu evidenciar então que o y previsto é igual a matriz H multiplicada por W, que é previsto, que foi o que tentamos encontrar. E, consequentemente, teria o exemplo da sombra, que ela pode ser muito fiel, pouco fiel. Então, consequentemente, a gente teria o quê? Erro. E com o erro, a gente tem que seria justamente a diferença do que a gente previu menos o real. Então, como é que a gente evidencia? Que, por exemplo, lembra do exemplo? Eu estava tentando me indagando como explicar isso para quem estiver assistindo. Por isso o Gemini, mas enfim. E, ok. Lembre que o que seria o erro? O erro seria uma matriz n por 1. Pois a diferença entre duas matrizes tem que ser na mesma proporção e gerar a mesma proporção. Então, por exemplo, se eu calculo com esse W para o dataset dos vinhos, eu ia ter uma grande coluna de y previsto e a coluna do real. E a diferença desses dois seria justamente uma coluna das diferenças do que eu previ com o real. Por exemplo, o primeiro valor ali é 5, o segundo é 5, o terceiro é 6. Mas eu previ que era 7, que era 6 e que aqui era 4, certo? E eu peço o seguinte, ou seja, o erro desse aqui seria de 7 menos 5, que é 2. Na verdade, vou usar outro exemplo para evidenciar melhor o que eu quero me propor. Então, por exemplo, vamos supor que você acertou. Não, na verdade, o exemplo anterior já era bom bastante. Pronto, então vamos supor que você previu o valor 7 para a qualidade, mas o real foi 5. Percebe que o erro que você obteve foi 2? E esse aqui, 5 menos 5, você não teve erro algum, mas para este você teve um erro de menos 2. E aí, aplicando a fórmula do erro, você geraria uma grande coluna para cada vinho. E aí você deve se perguntar, com 3 vinhos fica evidente ver essa diferença. Mas e com mais de 1000, como é aqui, né? Eu ia ficar procurando todos os vinhos? É claro que não, né? E se você tivesse um único valor, um valor um por um, onde ele conseguisse te entregar um bom parâmetro? Porque, por exemplo, se todos os erros derem zero e você soma todos eles, ele não dá justamente zero. Então, se você fizesse a média de todos os erros e isso dando zero, seria uma coisa inteligente. Seria um bom parâmetro para fazer. Porque assim, você teria que o seu erro foi igual a zero para todos os elementos. Só que percebe o problema que eu descrevi agora há pouco? Olha que interessante. Porque o primeiro erro foi 2, o segundo foi 0 e o terceiro foi menos 2. Se eu faço a média de tudo isso, ou seja, 2 mais 0 com menos 2 e divido por 3, percebe que ia dar 2 menos 2, que é 0, dividido por 3. Então estou dizendo que minha média de erros foi 0. Percebe que isso deu errado? Percebe que isso não daria muito certo, que o algoritmo está todo, que o está errado. Mas eu estou dizendo que com essa média dos erros está correto, então eu tenho que me livrar dessa ambiguidade, né? Que ou ele está muito certo, ou na verdade a soma de tudo isso está se anulando e está dando zero, né? E aí, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Tem vários jeitos, mas uma das métricas que eu vou ensinar, que eu vou demonstrar, é a do MSE, para justificar então como é que isso funciona. Bom, vamos abordar aqui. Imagine o seguinte. Você quer calcular a média de todos os erros
para olhar para um único valor. Então, isso seria evidência do quê? Que se você pegasse o erro transposto multiplicado pelo y que você previu, o resultado disso seria um único valor, que é zero. Porque erro transposto é uma coisa 1 por n, e o y previsto é uma coisa n por 1. Então, resultaria em um único valor 1 por 1. E essa propriedade que evidencia, por exemplo, que você quer, ou seja, se você obtém isso, o erro transposto multiplicado pelo y previsto, e você tem um único valor, ou seja, isso é justamente fazer a média de todos os valores encontrados em y previsto, e ou seja, se o resultado disso for zero, é o mesmo que dizer que a média de todos os erros, no final, somando tudo, deu zero. Não mudou. Ou seja, você teve um resultado perfeito. E o que justifica isto aqui de cima que eu acabei de escrever é justamente o que? É o x transposto multiplicado pelo erro, que dá uma coluna de zeros. Por quê? Porque essas duas coisas são os nossos guias, os nossos nortes. Porque, veja, o x transposto é algo d por n, e o erro é algo n por 1. Você iria obter uma tabela que seria d por 1. E por que que... Primeiro vamos explicar por partes, porque isso é muito interessante e porque isso daqui também é muito interessante. Para justificar imagine essa matriz dos vinhos. E você está dizendo que isso aqui é a matriz X. Se você pega então a sua transposta e você, ou seja, cada linha agora seria justamente o quê? As características. E você multiplicar cada uma delas pelo erro, pela matriz dos erros, que é n por 1, e você conseguir uma relação onde dá zero para cada elemento, você estaria dizendo que nenhum dos Ws que você descobriu impacta no seu problema. Porque se algum desses valores for diferente de zero, então você está me dizendo que algum dos pesos que você atribuiu para alguma dessas características está impactando na sua previsão. Então, no mundo ideal, você quer que a relação de x transposto, ou seja, você consiga evidenciar não mais a quantidade, você quer que as linhas sejam justamente o que? As características de cada vinho. E isso multiplicado pelo erro, ou seja, os erros estariam multiplicando pelas características. E tudo isso dando zero, você estaria comprovando que não há nenhuma relação dos pesos que você descobriu com o seu erro. Porque se isso der zero, então você obteria que não há nada de errado no seu cálculo. Só que, e partindo desse pressuposto, evidenciando uma coluna de zero, você veria que não há nada de errado nos pesos que você atribuiu. Mas uma forma inteligente de analisar o problema é pegando também o que? O erro transposto multiplicado pelo y previsto. Porque se a multiplicação desses dois der zero, então você acabaria tendo a soma de todos os produtos, de todos os valores de y previsto, com o erro, que é justamente quem? O y previsto menos o real. E isso dando um único produto igual a zero, ou seja, se o erro sempre for zero e o y previsto for o valor que ele for, então você teria o quê? Um único valor, que é apenas o zero absoluto, então comprovando que você não teve nenhum erro. Então aqui comprova que você não teve erro algum, e a soma de todos os seus, e evidenciando os erros com o y previsto, tendo um único valor que é zero, você veria que não fez nada de errado. Enquanto aqui, com o x transposto erro, você evidencia que nenhum w que você descobriu está errado. Agora, ok, como é que eu chego nesses dois parâmetros, né? Como é que eu chego nesse mundo ideal? Bom, primeiro, eu preciso que a diferença do previsto com o real seja quem? Uma matriz de zeros, certo? Preciso que para cada vinho seja zero.
Isso é inegável. Então, e se eu conseguisse... E aí vem a segunda parte do problema. Você viu aqui que se eu faço a média dos erros para todos os vinhos, por exemplo, e se eu somar ao risco deles se anularem e tendo erro zero. Então, qual é a estratégia que se propõe uma coisa chamada MSE? O MSE, traduzido como Minimum Squared Erro, ele eleva todos os erros ao quadrado. Então, se você tem, por exemplo, o erro 2 e eleva ele ao quadrado, e você tem o erro menos 2 e eleva ele ao quadrado, e você tem o erro zero, do exemplo anterior, elevado ao quadrado, percebe que isso daria 4, que dividido por 3 seria com certeza diferente de zero, comprovando que há erro no algoritmo. Essa é a métrica do MSE que iremos utilizar. Então, por exemplo, você quer o y previsto menos o real e pegar uma média de todos os valores. Você quer comprovar isto daqui, um único valor que evidencia uma nota, que se o meu erro for zero, ele é perfeito. E quanto for maior o meu erro, quanto mais distante de zero ele for, então maior é o meu erro. Consequentemente, menos fiel eu estou sendo. Então, vamos expandir isto. Eu quero então a média de todos os erros. Então eu multiplico o valor encontrado, né, do y previsto. Então quero a média de todos os erros. Então eu quero o resultado de cada subtração dessa. Eu iria somar tudo e dividir pela média. E quem seria a média? 1 sobre n. Por que eu estou dividindo por n? Porque n representa cada vinho. Então é para todos os valores, para cada vinho existente. Certo? E agora vamos abordar quem é y previsto. Y previsto é o mesmo que quem? Que x multiplicado pelo w previsto. Então, vamos expandir esta fórmula para ficar com o seguinte valor. E agora, como é que eu elevo isso aqui ao quadrado? Né? Porque não é só, por exemplo, elevar 2 ao quadrado, bastaria multiplicar ele mesmo por ele mesmo. E como é que eu faço isso com matrizes? Bom, se você tem uma matriz X, todo X todo vetor é uma coluna e sua transposta seria uma linha. Então, se eu tenho que isso é uma matriz 2 por 1 e esta é uma matriz 1 por 2, eu iria obter um produto que seria 2 por 2. Agora, por exemplo, se eu digo para você como é que eu como é que eu faço a soma de todos esses elementos de x, elevo eles ao quadrado e somo. E aí que vem o princípio da euclidiana. Ele nos diz o quê? Se você pegar a transposta dele mesmo e multiplicar por ele mesmo, olha o que você iria obter. Por exemplo, se aqui você tem 1 e 2 multiplicado por 1 e 2 em forma de linha e aqui de coluna, você teria aqui a primeira linha multiplicado pela primeira coluna. Afinal, essa é uma matriz 1 por 2 e esta é 2 por 1, obtendo um único produto 1 por 1. Então você teria 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, com mais 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. E a soma disso seria justamente a soma de todos os termos elevado ao quadrado, que nesse caso seria 5, um único valor 1 por 1. Então, esse princípio da euclidiana é justamente o que vamos aplicar aqui. E por que isso funciona? Porque o princípio da euclidiana, eu preciso ter uma coisa que é n por 1 ou 1 por n para funcionar.
Porque se eu tenho só uma única linha, uma única coluna, então multiplicando pela sua transposta, eu obteria essa condição que me permitiria justamente chegar em um produto escalar, que é uma coisa 1 por 1. Então, vindo para cá, você teria então que o E aí você poderia me perguntar qual a ordem. Veja, você não quer obter um único produto para evidenciar esse um único valor zero? Então a transposta precisa vir antes. Então você teria que o erro é igual à média da multiplicação de x transposto de x, perdão, de x w menos y, a transposta disso, multiplicado pelo seu normal, que é o xw menos y. E agora, como é que você faz a transposta de todos esses termos? Veja, para você tirar eles do parêntese, bastaria você colocar o tzinho em todos. Por exemplo, a transposta de x é igual a x transposto. Quem é a transposta, por exemplo, de xw? Seria w transposto x transposto, porque você não inverteu linhas por colunas, então você consequentemente inverte a multiplicação. Então, fazendo isto, você obteria qual resultado? W transposto, x transposto, menos y transposto, a média disso, multiplicado por x, w menos y. E o que é que você iria obter aqui? Percebe que aqui você tem uma coisa que é 1 por n, e aqui é uma coisa n por 1, e você obter justamente uma coisa 1 por 1? Então, eu estou dizendo para você que a gente vai obter um único valor zero, que foi justamente o que foi explicado anteriormente. Então, bastaria apenas você multiplicar agora da seguinte forma: primeiro elemento com o primeiro, depois o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. E ao realizar todas essas multiplicações, você se daria com o seguinte: o mais W transposto, X transposto, perdão, com menos, né? Porque, ó, aqui o sinal é de mais, aqui com de menos, então menos, perdão. Então você teria menos Y. E depois menos X. E depois menos, perdão. Só estou realizando as multiplicações, tá, gente? Só W transposto, X transposto com esse daqui. Depois W transposto, X transposto com Y normal. Depois menos Y transposto com XW. E depois com mais, por que mais? Porque menos com menos dá mais, y transposto, y real. E a média disso. Só que qual é a outra conclusão que eu posso chegar? É que, veja, não é uma coisa 1 por 1, então estamos falando literalmente de números. E se eu tenho uma multiplicação de números, por exemplo, quando eu elevo a menos b ao quadrado, não é o mesmo que a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b com menos b ao quadrado, então eu estou dizendo o quê? Que como estamos falando de uma coisa de 1 por 1, afinal isto é 1 por 1 e isto é 1 por 1, a mesma propriedade matemática se aplica. Eu estou dizendo o quê? Que este elemento daqui é igual a este. Então não precisa colocar esses dois termos na fórmula, basta escolher um deles. A questão é, qual deles nós iremos manter? Para motivos que serão explicados um pouquinho mais na frente, eu vou escolher o da esquerda. Por quê? Porque eu quero escolher o W transposto e não o W normal. Porque o W transposto é o que me permite chegar no produto escalar, que é algo 1 por 1. Então, eu vou manter ele na fórmula. Então, eu estou dizendo para você que você teria que isso aqui é o mesmo que
isto daqui. Duas vezes W transposto x transposto y. E como esse aqui já é duas vezes, não preciso mais deste daqui. Portanto, ficaria com isto. Ok, ficou tão abstrato, você deve estar um pouco perdido. Mas basicamente, esta fórmula, ela me evidencia a média dos erros. Então, aplicando ela, por exemplo, lembram do exemplo da sombra? Se o erro fosse zero, então seria excelente. Agora, se o erro disso aqui não fosse zero, fosse número maior que zero, então eu estaria dizendo que tem muitos erros. Então minha sombra não seria 100% fiel ao objeto previsto, ao objeto real. Porque imagine no plano 3D, você mesmo. Lembra do exemplo do projetor? Acho que é mais fácil desenhando. Ele está projetando em cima de uma pessoa a sua sombra. E se o erro disso for zero, então a sombra foi muito fiel ao objeto real. E se isso for zero, então perfeito. Agora, se não for zero, então a previsão não foi muito bem e a sua sombra está inconsistente com muitos erros. Ok, mas se eu só prevejo o erro, eu não estou, por exemplo, eu vi que está errado. Ok, eu vi que deu errado, eu vi que meu algoritmo achou um W perfeito. Como é que eu ajusto esse W para ele ficar ideal? Porque, por exemplo, eu posso fazer um cálculo W, né, que é Y, é igual a XW. Eu acabei descobrindo um W que não é muito legal, que ao fazer o cálculo do MSE, ele me apontou que está muito errado. Como é que eu consigo, por exemplo, ajustar o valor do W? Porque veja, o X eu não vou mudar. Por que o X eu não vou mudar? Porque são os valores fixos da tabela. Agora o W é o peso implícito, a correlação que ocorre aqui implícita, que não nos é dita, e que a gente está tentando evidenciar que ela é verdade. Então eu posso alterar o W. Tipo, eu não posso alterar o dataset. Não faz sentido. Eu não posso mudar o que é verdadeiro. Eu não posso mudar o fato. Mas eu posso tentar mudar o argumento, que é quem? O W. Então, como eu consigo ajustar esse W até eu ter um W perfeito? É aí que as coisas complicam um pouco na explicação. Mas imagine que imagine o seguinte gráfico de um plano cartesiano, onde você tem a seguinte, seria uma tigela, né? Não vou chamar de parábola, porque é apenas uma representação, certo? Enfim, eu tô, perdoe-me. É uma parábola, certo? Porque parábolas são ligadas a funções quadráticas, enfim, mas eu estou considerando que não é só funções quadráticas. Quer dizer, é uma função quadrática, né? Mil perdões, é uma função quadrática, é a média dos erros ao quadrado, perdão. Enfim, continuando. O erro sendo zero, ele estaria aqui no fundo do vale, certo? Imagine que você obteve, então, que o erro é igual ao y previsto menos o y real. E o resultado disso não foi zero, foi, por exemplo, um valor que alcançou bem aqui. E esse valor, por exemplo, ele está menor. Ele poderia estar aqui também, e aí seria maior. Então, como é que você evidencia isso, né? Como é que você traz, como é que você consegue fazer o valor que foi encontrado aqui vir para zero? E aí que entra o conceito da derivada. Por exemplo, se você aplica a derivada deste ponto em relação aos erros mínimos, percebe que o sentido da reta seria algo assim, que está apontando para cima? Então, ao aplicar a derivada, você iria conseguir o que? A taxa, e você iria conseguir evidenciar para onde aponta o erro. Então, se você subtrai a derivada, você estaria caminhando no sentido oposto da inclinação da taxa de erro da reta. Então, veja, se a derivada
do MSE está apontando a taxa do erro, você precisa ir contra ela. Logo, você precisa subtrair a derivada do que você encontrou e não somar. Porque se você somar, você vai continuar subindo. Mas se você subtrair, você vai poder descer até aqui, na concentração do erro mínimo. Então, se você aplica a derivada dos pesos, agora qual peso? O WT. Por que o WT? Porque é ele que nos permite tornar esta equação escalar, que a posição que nos permitiu, veja, o primeiro termo, quando eu expandi, eu disse que a gente podia multiplicar pelo princípio euclidiano. E a gente precisou trazer o W transposto para a esquerda porque ele é 1 por N. E multiplicado por algo N por 1, eu teria algo 1 por 1. Então percebe que o W transposto, a sua posição, sendo o primeiro, é o que define então, ser algo 1 por 1. Então a gente escolhe a derivada em relação a ele, nos permitindo também deixar em evidência apenas o W real e não o transposto. Então, aplicando isto, você iria obter o seguinte. Veja, a derivada de x ao quadrado, por exemplo, qual é a derivada de x de, por exemplo, 5x é apenas 5. A derivada de x ao quadrado é o mesmo, é 2x. Aqui não vamos explicar a fundo como funciona cálculo, derivadas nem integrais. Eu só quero evidenciar a fórmula para vocês, certo? Então, por exemplo, se a gente aplica a derivada de WT neste primeiro trecho, você normalmente iria dizer, é só cortar o WT e ficaria x transposto xw, evidenciando o W, né? Qual o problema disso? É porque quando você tem uma matriz que é quadrática e simétrica, o que é uma matriz quadrática? Nós vimos que é linhas igual a colunas. O que é uma matriz simétrica? É, por exemplo, imagine uma seguinte matriz A, certo? Onde tem os elementos A11 da primeira linha com a primeira coluna, o elemento A12, primeira linha, segunda coluna, o elemento A21 e o elemento A22. O que é uma matriz quadrática e simétrica? Bom, ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas, e ela é simétrica se, por exemplo, se a posição das linhas das colunas não interfere no resultado. Então, estou dizendo para você o quê? Que o elemento A12, primeira linha com a segunda coluna, é a mesma coisa que o elemento A21, segunda linha, primeira coluna. Se esses dois forem iguais, então é verdade. É uma matriz simétrica. E quando você multiplica, por exemplo, o x transposto por x, você vai obter uma matriz quadrática e simétrica. Por quê? Veja. X transposto x não é justamente a transposto pela normal? E eu vou dar um exemplo. Eu até tinha dado um exemplo na aula passada, mas eu posso dar novamente, sem problemas nenhum. Então, imagine a seguinte multiplicação. O normal pela sua inversa. Você tem uma coisa que é 2 por 1 multiplicada por algo 1 por 2, obtendo algo 2 por 2. E você obteria qual resultado? Primeira linha com a primeira coluna, 1. Primeira linha com a segunda coluna, 2. Segunda linha com a primeira coluna, 2. Segunda linha com a segunda coluna, 2 também. Percebe que você obteve e o elemento aqui, que a ordem da multiplicação das linhas com as colunas não interfere no resultado final? Então, é isso que significa uma matriz simétrica, quadrática e simétrica. E ao veja, você não está multiplicando
o W transposto pela matriz X transposto X e depois por W, então você se deparar com o seguinte problema, que é uma matriz quadrática e simétrica. Você tem o A, o B, o C. Você ia multiplicar, então, por exemplo, primeiro pelo W transposto, que possui os elementos W1 e W2. Depois multiplicaria por W, que possui os elementos W1 e W2. Ao final dessa multiplicação, você iria obter os seguintes resultados. Você obtém uma matriz 1 por 1. Por que 1 por 1? Porque aqui seria na proporção de 1 por D, aqui seria D por D, e aqui seria D por 1. O resultado de tudo isso seria uma coisa 1 por 1. Então, no final, você teria essa seguinte fórmula. E aplicando, então, a derivada em relação aos dois Ws, você iria separar, primeiro, no primeiro espaço, de D do W1 e depois do W2. Então, numa matriz quadrática e simétrica, você obteria que, na verdade, a derivada disso em relação a W seria 2V, onde o W transposto multiplica a quadrática simétrica, depois multiplica o W, você teria 2 vezes o resultado do vetor em função de W. E por conta disto que surge este 2 daqui da frente. Uma outra alusão que você poderia fazer é que, como é quadrático e simétrico, e você está multiplicando W transposto e W, é como se você obtesse uma coisa que é x ao quadrado, e a derivada de x ao quadrado é justamente 2x. É por conta dessa questão, ou também outra alusão, é que o W está tendo impacto duas vezes aqui. É como se fosse W a x e W transposto x também, você teria x ao quadrado e, portanto, sua derivada seria 2x. E agora, a derivada do seguinte termo. Veja, é apenas W transposto, apenas um único W. Não tenho que pensar se é simétrico e quadrático, porque o W só está diferenciando uma vez. Então, bastaria cortar o W transposto e você obteria 2x transposto y. E a derivada de W transposto em relação a y transposto y, há algum W transposto aqui? Não, então seria zero. E tudo isso multiplicado por 1 sobre n. Percebe que há 2 em ambos os termos? Então, você poderia trazer o 2 como evidência e tendo, então, 2 sobre n multiplicando a matriz x transposto xw previsto menos o x transposto y. E no mundo ideal, onde a derivada foi justamente zero, ou seja, não há inclinação da reta, é bem aqui, mais ou menos, certo? Você teria que tudo isso seria igual a zero. E, portanto, bastaria trazer o 2 sobre n vindo multiplicando pelo zero. Ou seja, se você multiplica algo por zero, dá zero. Então, você obteria no final que x transposto xw menos x transposto y é igual a zero. E isso é justamente o quê? X transposto multiplicado pelo y previsto, pois x multiplicado pelo w previsto é igual a y previsto, com menos o x transposto y real sendo igual a zero, e isso é justamente igual a quem? A mesma representação de x transposto erro sendo igual a zero. Mas isso não é o único valor zero, é a matrizes de zeros, que é uma coisa d por 1. E por que d por 1? Eu não disse que você vai pegar, ajustar o valor de cada W, que é uma matriz d por 1, e você não vai subtrair isto pela a derivada do erro. Então, para poder subtrair em matrizes, não precisa ter a mesma proporção.
Então, fazendo isso, e não havendo a necessidade mais de subtrair, você consequentemente obteria um W ideal, pois não há nada a ser ajustado nele. Pois quando você aplicou a derivada do MSE, não houve taxa de inclinação de erro. Note que você vai chegar muito próximo do valor verdadeiro, mas talvez você não consiga chegar lá. Por quê? Porque pode haver o caso de você descobrir que na inclinação da reta, bem aqui, não houve taxa de variação, não há uma taxa do erro que está subindo, por exemplo. Talvez você estabilize por aqui. Uma alusão que eu faço é que, por exemplo, imagine que aqui é o oceano e o erro mínimo se concentra na altura zero do mar. Mas você descobriu que o erro, que quando você aplicou a derivada foi subtraindo de cada peso, você descobriu que na verdade você chegou na inclinação da reta 50, que a partir daqui não há mais taxa de variação. Não tem mais como subtrair, sabe? Porque a derivada não consegue apontar os erros. Então, você teria o quê? Que o resultado disto seria o ponto mínimo que você encontrou. Você não encontrou o erro absoluto, o zero, mas você conseguiu chegar o mais próximo dele possível, que foi na altura 50 do mar, mas você queria chegar na altura zero. Você não chegou lá, mas você chegou quase lá. Porque se você conseguisse prever qualquer coisa com exatidão, então você estaria resolvendo um grande problema de ciência de dados, né? Que é conseguir. Ciência de dados é uma tentativa de prever um valor. Nesse caso, estamos falando de regressão linear, por exemplo. Por quê? Porque vamos terminar de explicar aqui. Imagine que você, na reta dita, você descobriu que estava aqui, certo? E aplicou a derivada. Aqui o MSC apontou que a nota foi esta. Então você aplica a derivada, descobre que a inclinação da reta está assim, então você tem que ir no sentido contrário. Então você iria vir, por exemplo, se a reta aponta dessa forma, você iria para o sentido contrário. Então se você estava neste ponto, você iria vir para cá. Depois você ia descobrir que estava nesse sentido e iria para cá. Depois descobriria que está nesse sentido, iria vir para cá e depois para cá, por exemplo. Então, percebe que você não ia fazer a derivada uma única vez, mas várias vezes? É justamente o algoritmo de regressão linear e o que eles propõem a fazer. Então você primeiro descobre o valor de y previsto, você irá realizar a fórmula do y previsto é igual ao xw previsto. Depois você calcula o MSE disso. Ao calcular o MSE disso, você iria calcular se o resultado não for o que você desejava. Por exemplo, vamos colocar que você colocou como parâmetro que o erro mínimo que você gostaria de ter é de 0,25. Enquanto eu não chegar em 0,25, eu faria o que? Ajustaria o valor até encontrar esse erro mínimo. Então, então você aplicaria a derivada. E aí, inserindo a fórmula derivada, você calcularia, e agora o W que você irá obter será justamente quem? O W antigo que você possuía, subtraído da derivada, para poder então ajustar. Só que lembra do exemplo aqui, que eu dei uns passos muito grandes e ia ficando nesse zigue-zague? Talvez eu nem conseguisse sair desse zigue-zague. Porque a derivada me dá direções muito bruscas para onde seguir. Mas e se eu, por exemplo, se você aponta a derivada subindo e eu desse apenas um pequeno passo contra ela? Então percebe que você conseguir ficar diminuindo de passo em passo até chegar muito próximo do erro mínimo. Então se você pega o valor da derivada e multiplica todos os componentes dela, que é uma matriz D por 1, por exemplo, o valor de 0,01, então você não iria ter essa mudança tão abrupta, iria ser menor. Por conta disto, é muito aconselhável em algoritmos que você
tem uma variável, por exemplo, chamada de lambda, que seria justamente essa implementação de multiplicar a derivada por algo muito pequeno, a ponto de você, de poucos em poucos, conseguir chegar. Claro que se você tiver uma derivada, se você tiver um valor de lambda muito pequeno, então você precisaria de muitas interações para chegar perto do erro mínimo. Porque, por exemplo, vamos supor que o W perfeito seja os seguintes valores. E você tem que o primeiro W que você descobriu foi o valor 10, 10, 10 e 10. Se você faz a derivada disso e percebe que só precisa subtrair, por exemplo, apontou na derivada e precisa subtrair o valor de menos 2, aí depois menos 3, de menos 4 e menos 5 aqui, por exemplo. Se você multiplicar todos esses valores por 0,1, você estaria subtraindo apenas quem? Menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Percebe que você teria que fazer mais subtrações, porque você está multiplicando cada valor da derivada por algo menor, então, consequentemente, isso levaria mais subtrações, mas que lhe permitiriam chegar aqui. Porque, por exemplo, imagine que nessa grande coluna, você, ao invés de subtrair e chegar no 1, você passou dele. Ou seja, subtraiu, por exemplo, de 100. Então, no próximo cálculo da derivada, você ia ter que somar. E nessa concatenação de somar, subtrair, evidenciado aqui pela nossa reta, né? Você poderia dar muitos passos para chegar lá também. E talvez você não conseguisse sair desse zigue-zague. Talvez você ficasse bem assim o tempo inteiro. Mas agora, se você vai subtraindo bem de pouquinho, uma alusão é, você vai dando passos bem pequenos para chegar no resultado final, então lhe permitiria chegar nesse W ideal que nos permite uma previsão melhor. Então, dessa forma, a derivada me permite fazer as suscetíveis subtrações de W para obter esta relação de conseguir subtrair o W para que eu obtenha a relação de x transposto erro, onde cada valor seria zero, relacionando que nenhum W está impactando nos erros do meu modelo. E também, ao aplicar a fórmula do MSE, ou seja, do erro transposto multiplicado por y, você tem a evidência do próprio MSE, assim explicando que você obtém um único produto, e aqui que você obtém uma coluna D por 1, que evidencia os erros em relação a W. Esse vídeo tem muita coisa, eu sei que esse vídeo é complicado, e sugiro que você veja ele aos poucos, vá anotando, vá tentando escrever. Sabe essa fórmula todinha que eu escrevi aqui? Todas elas, todas elas. Escreva você por conta própria. Porque só assim você chega no aprendizado. Não adianta você escutar esse vídeo todinho e não escrever uma única vírgula, uma única palavra, uma única fórmula. Essa é uma disciplina que requer que você acompanhe e escreva e chegue nas próprias conclusões. Você tem que entender que isso aqui é verdade. Não porque eu escrevi, mas porque você entende que é verdade. Então, dito isto, faça a minha sugestão do outro vídeo. Veja esse vídeo uma vez, veja duas, veja três e veja bastante. Porque eu sei que de primeira você dificilmente vai entender a ideia. Principalmente se estiver partindo do zero. Porque com este vídeo a gente chega na conclusão de um modelo de regressão linear. Ou seja, com um conjunto de vários valores, a gente tentar prever um único valor contínuo a partir dos pesos distribuídos da fórmula mencionada anteriormente, que é a soma de todos os x com todos os w's, e aí de todos os xw's para chegar em um único valor e, consequentemente, tornando uma coluna y para cada vinho, por exemplo. Então,
Eu sei que é um pouco complicado, sei que é um pouco abstrato, principalmente quando se fala de matrizes, mas espero que tenha contribuído para o seu entendimento. E note também que esse algoritmo de regressão linear prevê valores contínuos para prever coisas como, por exemplo, se, um paciente, se o vinho é bom ou ruim, onde bom é 1 e ruim é 0. Aí teremos que abordar outros campos, que será o de regressão logística, que ficará para um futuro momento. Bom, espero ter ajudado. Bons estudos.